Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos assistir, por nos ouvir, obrigado por ser fiel ao nosso programa semanal. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde percebemos um coração humano oferecido a Deus para que Deus realize o seu mistério, o mistério da encarnação do seu Filho. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco deste dogma mariano, o dogma da Imaculada Conceição, que o Papa Pio IX promulgou para toda a Igreja em 1854. Uma igreja em caminho. Estamos, como Igreja Diocesana, diante da solenidade da Imaculada Conceição, a padroeira da nossa diocese. E você que mora aqui, vive aqui no Centro-Oeste Mineiro, está convidado a participar conosco. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, vamos mergulhar mais uma vez no mistério da palavra que se fez carne, de modo que possamos mais uma vez entrar no coração daquele que nos ensina as palavras de Deus, porque Ele mesmo é Deus e pronuncia o que brota do coração e da mente de Deus. Este é Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que apareceu na carne humana, e é exatamente olhando para Jesus que nós mergulhamos no mistério de Deus. Quero então convidar você neste programa a partilhar comigo o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde Maria estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no significado daquela saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Meu irmão, minha irmã, caminhando para o Natal de Jesus, neste tempo de preparação, chamado Advento, neste segundo domingo, nós nos colocamos diante de uma solenidade mariana, que combina perfeitamente com o espírito deste tempo que estamos vivendo. Tempo da espera, tempo da celebração da primeira vinda, tempo da celebração da segunda vinda do Senhor. E aqui neste coração do tempo do Advento, nós olhamos mais uma vez para Maria e a contemplamos bela, cheia de graça, imaculada. Então, neste segundo domingo do Advento, toma lugar exatamente a festa, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E estamos exatamente neste belo texto de São Lucas, onde encontramos base bíblica para falar deste dogma, desta verdade de fé acerca da Santíssima Virgem Maria. Tomando aqui o texto de Lucas que nós ouvimos, nos colocamos então diante da infância daquele que já aqui gerado, portanto, no ventre da sua mãe Maria, já vai tomando forma humana até que nasça, e ali podemos então contemplar com os olhos da humanidade o Verbo de Deus na carne, que já aqui no mistério desta visita do anjo Gabriel começa a ser tecido então no ventre da Virgem Santíssima. Aqui então nos encontramos diante de duas mulheres visitadas pela misericórdia de Deus. Uma idosa, estéril, e naquele seio idoso e estéril, Deus também põe as suas maravilhas. E a velha Isabel concebe, e concebe aquele que vai preparar os caminhos do Messias. No outro ventre, jovem, virgem, puro, Deus também coloca as suas misericórdias, as suas maravilhas, e aquela jovenzinha visitada pelo anjo e, portanto, consultada na sua liberdade humana acerca do mistério de Deus que se realizará nela, esta jovenzinha se abre generosa a Deus e coloca-se inteiramente à disposição dele, realizando não só a esperança do seu povo que aguardava o Messias, mas colocando ela mesma, a sua humanidade, a serviço de Deus que a fez e a fez para si. E por isso essa liberdade humana reage positivamente na direção daquele Deus que a tornara cheia de graça, em vista daquilo que no tempo futuro, e este é o tempo da visita, no tempo futuro Deus faria nela. Aqui estamos então diante de uma vida humana, de uma mulher, de uma criatura humana digna, que o Senhor Deus então prepara em vista dos seus desígnios, em vista do seu mistério de amor e de salvação. Aqui neste belo texto que é só de São Lucas, então, nos encontramos com esta mulher cheia de graça, na qual o Senhor habita. Aqui estamos, portanto, meu irmão, minha irmã, diante de um belo fundamento bíblico que nos permite pensar a natureza humana dessa mulher como isenta de pecado, imaculada esta mulher, porque é isso que nós celebramos neste domingo.
imaculada, sem mácula. E sem mácula porque cheia de graça. Cheia de graça. Alguém em quem Deus, então, habitando, o Senhor está contigo. Alguém em quem Deus habitando transforma essa vida, essa história totalmente dele. Uma história, uma vida bela, santa, casta, intocada. E Deus faz isso exatamente pensando e planejando o que viria nesse tempo da história desta mulher. Uma visita para chamá-la para ser a mãe daquele que seria o Salvador. Encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus, Deus salva, Yeshua. Este filho desta mulher bendita, bela, cheia de graça, santa, esse filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Santo, o Filho de Deus. É este o mistério, meu irmão, minha irmã, que celebramos nesse domingo no caminho para o Natal. Deus poderia nascer entre nós de muitas formas, mas escolhe nascer no seio de uma mulher como todo ser humano, para fazer-se plenamente, realmente, verdadeiramente humano. Por isso nasce deste ventre santo. E a partir desse ventre santo, nós conhecemos então o Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. E este é Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, nascido da Virgem Maria. Maria é aquela, portanto, que abrindo-se generosamente a Deus, oferecendo a Ele a sua liberdade, numa escuta ativa que recebe, assimila e torna viva em si a vontade de Deus, essa mulher então permite que na história da humanidade Deus possa ser visto na carne humana de Jesus. Então vamos, neste final de semana, colocar-nos diante daquela que, porque ofereceu-se a Deus, pôde então, não só ela mesma, mas a humanidade inteira, perceber, experimentar e celebrar as maravilhas de Deus. Quando nos abrimos generosamente a Deus, Ele realiza em nós o impossível, como realizou em Isabel, como realizou em Maria, como realiza em nós. E isso, portanto, é o meio pelo qual Deus quer, contando conosco, realizar ainda neste tempo, até o fim do mundo, as suas maravilhas. Deus faz maravilhas não sem contar e esperar a generosa resposta positiva do ser humano que quer colaborar com Ele. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos no tempo do advento, preparação para o Natal. Neste domingo nos colocamos diante da Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição, e é exatamente assim que a celebramos e que a enxergamos e que a temos como modelo de discípulo, e queremos enxergar nela o futuro da Igreja e do corpo místico do Senhor, também chamada esta Igreja a inocência, a beleza, a graça original que perdemos, que recuperamos em Cristo e haveremos de saborear plenamente quando estivermos diante de Cristo. E é assim que nós de fato esperamos e compreendemos o desfecho da nossa história. Tempo do advento, tempo de novena de Natal, tempo de leitura orante da palavra de Deus, tempo de presépio, tempo de conversão. Neste tempo, nos voltamos para esta mulher, a partir da qual Deus realiza a sua promessa e envia o seu verbo, a sua palavra, que nasce e toma carne humana no ventre de Maria, aquela na qual Deus realiza o impossível de, recebendo a sua resposta positiva, interferir naquela vida, de modo que Maria não perdesse nada, não perdesse a capacidade como mulher de ser mãe, não perdesse a capacidade humana de amar, porque amou o seu José e fora amada por ele, a capacidade humana de preservar-se, de modo que Deus, chamando-a e recebendo o seu sim, também não roubasse dela a sua vontade genuína de manter-se inteiramente dele, intocada, virgem, portanto, para sempre, antes, durante e depois do parto, e isso também nós cremos. São maneiras bonitas de perceber que a ação de Deus na vida de Maria não roubou nada daquela mulher, mas, ao contrário, deu a ela a plenitude da sua humanidade. Portanto, neste bloco, quero conversar, visitar com vocês este belo dogma mariano, que é o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, aqui, portanto, bem perto de nós, mas é verdade também que não é ali naquele momento que começam os olhares acerca desta situação real e, digamos assim, especial colocada por Deus sobre a vida de Maria. Sobre a Imaculada Conceição de Maria, podemos beber ao longo da tradição cristã muitos e belos elementos, festas, textos que ajudaram a construir esta certeza de fé que o Papa Pio IX recolhe e proclama como uma verdade para toda a Igreja. Desde os primórdios nos encontramos com santos que, na sua oração, na sua pregação, no seu modo de celebrar, já trouxeram para dentro do espírito e para dentro da liturgia esta certeza do coração humano de que algo diferente foi colocado sobre a vida da Santíssima Virgem Maria. Desde os primórdios nos encontraremos com Santo Irineu, Santo Efrem, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, homens de um quilate espiritual extraordinário e que já souberam eles ali no seu tempo já perceber, ensinar e celebrar este mistério que envolve a vida, a história, o corpo da Virgem Santíssima. Já desde o século X se pode encontrar na tradição litúrgica da Igreja festas que celebravam, mesmo que localmente, seja a
Conceição ou a Concepção de Maria, como também já a Imaculada Conceição de Maria, como festas particulares que depois, ao longo do tempo, e culminando, portanto, em 1854, com Pio IX, se transformaram em festa ou solenidade para a Igreja inteira. Mas percebemos ao longo do caminho da tradição espiritual, teológica, litúrgica da nossa Igreja, que esse olhar sobre Maria é algo que acompanha a história do cristianismo. Estamos, portanto, diante de uma vida humana tocada desde o primeiro momento por Deus, não em vista de um privilégio que humilha o restante da humanidade, não, mas como um privilégio que recolhe exatamente naquela mulher o que está destinado a toda a Igreja. O que vemos em Maria, realizado plenamente já na sua humanidade, isto nós esperamos como fruto, como desfecho, como vocação máxima daqueles que estamos também no caminho de Cristo. Por isso, sempre se ligou belamente a imagem de Maria com a imagem da Igreja. Aquilo que Deus já pôs e já realizou em Maria, isso está também colocado no caminho e no desfecho da história de cada discípulo e da Igreja inteira. Nós caminhamos para esse mistério também, onde recuperaremos por graça a inocência, a beleza, a graça original que perdemos pelo pecado e que foi preservada em Maria de maneira plena, completa, desde o primeiro momento da sua concepção, para que nela, em Maria, se expressasse aquilo que Deus deseja e dará a toda a humanidade que crê e que for também capaz, como Maria, de oferecer a Ele a sua liberdade, a sua escuta ativa, onde, escutando Deus que nos fala ao longo do caminho, possamos também nos deixar converter por essa palavra que faz arder o nosso coração, que toca e incomoda a nossa consciência, a ponto de, no nosso caminho de pecado, pela via da conversão, nós também podemos ir nos adequando a esse jeito humano de ser e assim nos assemelhando a Maria e ao próprio Jesus. Fazemos isso pela via da conversão. Maria, lembrava São Paulo VI, é a discípula mais perfeita e fiel. De modo que nesse tempo de caminho para o Natal, nós também coloquemos o olhar sobre esta mulher. Certamente o centro do mistério, não só do Natal, mas de toda a nossa fé, é Jesus Cristo. Mas se queremos celebrar a encarnação do Verbo, não podemos deixar de pensar e de olhar para aquela na qual esse mistério se realiza. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo, neste final de semana, nós somos chamados, a partir de Maria, a essa experiência permanente de conversão, de modo que queiramos atingir a estatura daquela mulher que se abre a Deus e por isso o impossível de Deus se realiza nela. Somos chamados a olhar para Maria e aprender de Maria a docilidade ao Espírito, a abertura a Deus, a solicitude na direção dos outros. Maria, tão logo recebeu o anúncio e recebe no seu ventre já a semente humana da gestação da palavra de Deus no seu seio, essa mulher sai logo, sai às pressas e vai visitar Isabel, a sua prima, na qual também Deus tinha colocado as suas misericórdias e a sua bondade. Maria, portanto, recolhe todos os sentimentos positivos, as atitudes positivas, o comportamento bom que deve estar em todo discípulo que, pela fé, acolhe Jesus e, olhando para Jesus, quer fazer no caminho do mundo, marcado pelo pecado, esse discípulo quer fazer um belo caminho de conversão que vai conformando a sua vida
a vida de Maria e, claro, a vida de Cristo, porque Ele é a medida máxima. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos de Maria, celebrando a sua solenidade da Imaculada Conceição, aprendamos dela que é uma atitude leal, sensata, fiel, esta atitude humana de abrir-se e oferecer-se a Deus, para que Deus realize em nós as suas maravilhas, para a nossa alegria e para a alegria do mundo. O Messias que Maria traz ao mundo não só realiza as suas esperanças mais profundas, mas realiza e planifica as esperanças da humanidade. Através de Maria, através de mim, através de você, Deus continua realizando o seu mistério, a sua vontade, o seu desígnio. Mas para isso Deus precisa de um coração humano aberto, disponível, capaz de escutar, capaz de ser dócil, um coração no qual Deus possa realizar o seu impossível. Deus precisa de nós para continuar agindo e interferindo no mundo, de modo que, através da nossa liberdade, da nossa fé que se abre a Ele e a sua potência, a humanidade possa continuar vendo, experimentando as maravilhas de Deus no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Estamos no caminho para o Natal, estamos diante de uma solenidade mariana celebrada neste 8 de dezembro, no caminho para a celebração do Natal do Senhor. Para nós aqui na Diocese de Divinópolis, esta é uma festa importante, não só porque nós comungamos da vida litúrgica da igreja toda, mas também porque este é o título mariano que para nós é importante, porque é aquela que nós temos como padroeira da nossa diocese, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aqui já temos há 300 anos um santuário que nos acompanha no caminho e na história da nossa diocese. Celebramos já 300 anos da permissão da construção daquele santuário diocesano em Conceição do Pará, construído logo em seguida. Então estamos caminhando ao redor desses 300 anos de história naquele lugar. E quando Dom Cabral escreveu ao Papa pedindo a criação da Diocese de Divinópolis, ali na década de 50, mencionava já esse santuário como um lugar onde muitas pessoas acorriam e como um ponto importante da história de fé da nossa região. Então, no dia 8 de dezembro, ali, milhares de pessoas vão se encontrar para as Eucaristias que serão celebradas naquele dia, para o culto filial à Santíssima Virgem Maria, padroeira da nossa Diocese de Divinópolis. Às 10 horas, se Deus quiser, estaremos lá para esta Eucaristia e queremos celebrá-la na intenção da nossa Diocese, que celebrou, portanto, os seus 60 anos de caminho, e queremos avançar na direção de uma história onde, contando com a proteção, o auxílio da Santíssima Virgem Maria, queremos neste tempo, no coração deste nosso tempo, no Centro-Oeste mineiro, queremos continuar evangelizando,
anunciando explicitamente o nome de Jesus e o seu reino, convocando a fé, cuidando da vida, zelando pela natureza. Tudo isso está envolvido na beleza da nossa fé cristã católica. Então, meu irmão, minha irmã, se lembre neste domingo de participar da Eucaristia. É domingo e é uma festa mariana importante na nossa fé católica, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E mais uma vez, celebrando esse mistério sobre Maria, recuperemos para nós esse mistério como um mistério para a Igreja. O que vemos em Maria é aquilo que Deus quer, deseja e dará a toda a Igreja, que um dia também, radiante e bela diante do Cordeiro, haverá toda a Igreja de cantar os louvores do Senhor no céu. Maria é aquela que nos assegura que o que Deus reserva para toda a Igreja já está definitivamente realizado nela. E em Maria nos alegramos com a nossa história, com o nosso futuro e com a nossa plenitude em Deus. Uma Igreja em caminho. A campanha para Evangelização 2019 nos convida a cuidar uns dos outros. Com o tema Cuida dele, a campanha nos inspira a voltar os nossos olhos ao anúncio da palavra, aos pobres e à comunidade. Participe da coleta para evangelização nos dias 14 e 15 de dezembro em todas as comunidades do Brasil e ajude as obras de evangelização da Igreja Católica. Campanha para Evangelização 2019, uma realização da CNBB.